Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu tô aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para nós orarmos juntos, para nós buscarmos a Deus junto de todo o nosso coração, nos fortalecermos na palavra. A palavra de Deus, aqui ó, a palavra é o alimento diário para as nossas vidas, é o que a gente precisa. Aqui a gente ouve a voz de Deus. Aqui a gente ouve o Senhor ministrando ao nosso coração. É nesse lugar aqui, ó, com a palavra. Então hoje você está aqui começando o seu dia. E aqui você vai encontrar a direção que Deus tem para você não errar o caminho. Para você poder buscar no Senhor tudo o que você precisa. Então, um bom dia para você. Um bom dia para a família 659. Vamos ver quem que está aqui junto com a gente. Bom dia, Dona Marlene, Valéria. Bom dia, cowboy de Goiôerê aí. Bom dia, família. Bom dia, Luana. Bom dia, Solange. Bom dia, Rudelvi. Bom dia, João. Bom dia, Kelly, Camila, Luciene. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marli, Pastor Magu. Bom dia. Olha, nós somos uma família. E uma família, ninguém fica para trás. Então, começa o seu dia agora também lembrando de mais alguém. Faça isso, vem aqui na setinha, compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis. Nós passamos esse momento aqui bem rapidinho. Pouco tempo que a gente passa aqui junto. Tempo de crescimento e um tempo de orientação. Então aproveita esse momento para a gente poder crescer junto. Eu já compartilhei aqui. Vou marcar aqui o nosso assunto de hoje. Lembrando, né? Hoje nosso dia 21 de maio. Estamos falando sobre servir nesse mês. Falando sobre servir, e agora nós vamos ver a palavra. Mas antes nós vamos orar. Vamos falar com aquele que é o Senhor dessa palavra, aquele que vai nos abençoar, aquele que vai falar ao nosso coração. Vamos orar juntos? Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, quero entregar nas tuas mãos o nosso dia. Quero pedir a tua bênção agora sobre nós. Que a tua palavra ministre o nosso coração. Nós precisamos do Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós amamos o Senhor. Pedimos ao Senhor que nesse momento edifique o nosso coração. Trata, Senhor, o nosso caráter. Direciona as nossas vidas. Senhor, eu abençoo o dia dos teus filhos. Declaro que vai ser um dia de bênçãos, um dia extraordinário, um dia onde eles ouvirão a sua voz, onde eles viverão tudo que o Senhor tem preparado para eles, Deus. Eu abençoo cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, bom dia. Vamos lá. Hoje, dia 21 de maio, nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 13, versículo 49 ao versículo 52. O tema hoje é portas que se fecham. Diz assim a palavra. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bom, eu quero que você preste atenção, porque talvez esse devocional aqui é um dos mais importantes aí do ano. Talvez ele é um dos mais importantes. Você precisa ouvir isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Nós estamos sempre atrás de uma porta aberta. Quantas vezes você está aí hoje, há muitos aqui começando o dia, em busca de uma porta que se abre. Uma porta aberta. Você não está errado em buscar uma direção. Você tem que buscar direção porque Deus é aquele que nos dá a direção. Mas tem muitas portas também que se fecham. Quem aqui já teve uma porta fechada na sua vida?
melhor. Quem aqui já teve uma porta fechada e depois entendeu que essa porta que se fechou foi Deus quem fechou? Porque Deus tinha um outro caminho melhor, sobremodo excelente para você caminhar. Então tem portas que se abrem, mas tem portas que se fecham. Tem portas que se abrem, Deus abre a porta, e a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Mas a porta que Deus fecha também ninguém pode abrir. Às vezes a gente se coloca numa situação, e aí eu acho que você vai se identificar comigo. Às vezes a gente se coloca numa situação que algumas portas se fecham e a gente fica tentando forçar a porta. A gente fica tentando até arrombar a porta. A gente fica nessa tentativa, forçando essa porta para ver se ela se abre. Mas tem portas que se fecham, que Deus fechou, e não adianta você meter o pé na porta. E quando Deus abre uma porta também, você não precisa ficar forçando ela se abre, você passa naturalmente. Uma das coisas que tem me feito refletir bastante é poder, nesse fim de semana a gente aprende bastante coisa. Uma das frases que a gente ouve bastante no Encontro Legendários é: desfrute o caminho. Isso fica na cabeça da gente. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo o devocional, a gente está se organizando, a gente está tomando um cafezinho. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento aí. Aproveita o momento que você vai sentar à mesa de repente com a tua família. Aproveita o momento que você vai ir trabalhar, dê o seu melhor. Aproveita o momento que você vai estar falando com um amigo. Aproveita esse momento. Hoje a gente vive num tempo em que as pessoas estão vivendo hoje, mas pensando no amanhã. Eu não vou falar para você que é só você que faz isso, eu também faço isso. Só que nós precisamos fazer uma mudança na nossa vida. E essa mudança, para entender que algumas portas elas se fecham, a gente tem que desfrutar essa mudança de rota. Nós podemos e devemos desfrutar essa mudança de rota. Tem algumas mudanças de rotas importantes na nossa vida. Por exemplo, a conversão. Quando alguém se converte, é uma mudança de rota. Não adianta você querer viver na velha vida com Cristo. Você não vai conseguir andar com Cristo na velha vida. Não adianta você querer continuar fazendo as coisas antigas que você fazia antes de Jesus. Você tem que fazer coisas novas. Você tem que fazer coisas que agradam o coração de Deus. Tem uma máxima aí de liderança que diz que você nunca vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você tem que fazer coisas diferentes. Coisas que são diferentes. É isso que você tem que fazer. Então, um exemplo aqui, a palavra de Deus, a essência do que nós estamos fazendo aqui, que é buscar a palavra de Deus, isso nos leva para mais perto de Deus. Vamos fazer. Mas tem coisas na nossa vida que nos afastam de Deus. A gente tem que retirar. A gente tem que eliminar da nossa vida isso que está minando a nossa força. Olha só, o apóstolo Paulo e Barnabé está aqui nessa cidade. Pregam a palavra. Nessa cidade começa a acontecer um grande avivamento, um grande mover de Deus. A cada sábado, onde eles têm as reuniões, começa a vir mais e mais e mais e mais pessoas. Os judeus se incomodam por isso, os sacerdotes se incomodam. E aí eles provocam as pessoas importantes da cidade, as pessoas que tinham mais dinheiro da cidade, provocam elas para expulsar o Paulo e Barnabé da cidade. E é isso que eles conseguem. Isso é o que o poder do dinheiro faz. O poder dessa influência faz. Expulsam Paulo e Barnabé da cidade. Imagina, um lugar que estava acontecendo um grande avivamento, de repente essa porta se fecha. E o que Paulo e Barnabé fez? Sacudiu a poeira dos pés e seguiu adiante. Agora, presta atenção aqui nessa frase aqui do versículo. O último, 52 que nós lemos. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você consegue continuar cheio de alegria do Espírito Santo com uma porta que se fecha na sua vida?
mesmo sem saber o que vai acontecer. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando a algumas pessoas aqui hoje, porque tem portas que se fecharam na sua vida, Deus fechou. E aí você está triste por isso. Agora eu quero remeter de novo a esse versículo aqui, ó. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, mesmo com uma porta que se fechou. Então, nesse momento, Deus está abrindo seus olhos para que você possa se manter com o coração cheio de alegria e do Espírito Santo, mesmo com uma porta que se fechou. Mesmo com uma porta que se fechou, sem desejo de vingança, em nome de Jesus, o Espírito Santo está tirando o desejo de vingança do seu coração. Sem inveja, Deus está tirando essa inveja do seu coração, em nome de Jesus. Sem tristeza, Deus está tirando o peso da tristeza do seu coração, em nome de Jesus. Aqui os discípulos continuavam o caminho. O caminho que eles se proporam a viver, de compartilhar o Evangelho. Então, se uma porta se fechou na sua vida, uma melhor vai se abrir. Uma outra oportunidade, será uma outra oportunidade que você vai ter. Então, desfrute essa jornada. Desfrute essa jornada. Desfruta essa jornada. Às vezes tem pessoas que te colocaram para fora da vida delas. Não fica com o coração rancoroso, não perdoe essas pessoas, mas continue o seu caminho em Jesus, não sozinho. Jamais sozinho, com Jesus e com a família da fé. Tem pessoas que tomam decisões erradas, que elas continuam o caminho, mas sozinhas. Você sozinho é uma presa fácil. Você não deve continuar essa jornada sozinho. Tem que continuar com a família da fé. Tem que continuar com a família da fé, com pessoas ao seu lado. Aqui eles estão, os discípulos, é no plural. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A porta se fechou. Eles deram basta, bateu as sandálias dos pés, limpou os pés, continuaram a jornada, continuaram o caminho. E aí eu preciso me colocar junto com você. A gente gosta muito. Não é que a gente gosta, a gente tem uma tendência a ficar olhando demais para trás. Ou a gente fica olhando demais para trás, vivendo no passado, e o passado é o pior endereço do mundo. Ou a gente fica vivendo o futuro, de coisas que não aconteceram e às vezes não vão acontecer, e deixa de viver o presente. Viu? Para pensar e para admirar o sorriso do seu filho, da sua filha, hoje, não amanhã. Para admirar e desfrutar do momento que você vai tomar. Vou pegar aqui. Vou tomar um café com você. Eu vou tomar um café com você. E eu vou desfrutar desse café que eu vou tomar com a família 659. Nós estamos aqui com 120 acessos ao vivo. Aqui nós estamos em centenas de pessoas. Vários aqui de vocês estão com a família junto. Está com o esposo, está com a esposa, está com amigos, está num carro, está com amigos do trabalho, está chegando, está num ônibus. Fala para mim aí. Quem aqui está acompanhado de mais alguém assistindo o devocional? Fazendo o devocional junto comigo. Quem aqui está acompanhado de mais alguém? Coloca aqui, ó. Estou com mais 2, com mais 1. Com a minha família, com meu esposo, com meus filhos. Coloca aqui nos comentários, só para a gente ter uma ideia. Vou tomar um café com você, vou desfrutar desse café. Eu tenho a alegria de estar todas as manhãs com você e tomar esse café com você. Olha o João dizendo aí, eu e meu filho Davi. Ô Davi, que bom que você está aí com o pai. Que alegria te ver, Davi. Te ver não, né? Te perceber aqui junto com a gente. Olha a Tatiana aqui, esposa do pastor Eliseu, estou no carro.
E Tatiana, soube que vocês passaram aqui na cidade, na BR da cidade e não nos visitaram, hein? Tô sabendo, não aconteça mais isso, hein? Olha aí, ó, com os filhos. Ó, a Cris com mais 3 pessoas. Cris, primeiro assim, muito obrigado. A gente tá junto, eu me sinto muito feliz com essa honra, respeito que a gente tem aqui de estar junto. Eu vou tomar esse cafezinho. Cafezinho bom, hein, Rudelvi? Só não é tão gostoso quanto esses que você traz aí de Minas. Olha que café gostoso, ó. Que cafezinho gostoso. Queridos, vamos viver esse momento. Às vezes tem portas que se fecharam na sua vida há muito tempo, você está sofrendo ainda por elas. Está sofrendo por quê? Por que você está preso nessa prisão do passado, tentando arrombar essa porta que se fechou e não vai se abrir com um pé de cabra? Para de tentar forçar essa porta e olha para frente, tem uma porta nova que se abriu na sua vida. Tem uma nova porta. A missão continua. Quando a gente está liderando, né, eu sou pastor já há muito tempo, quando a gente está liderando, a gente tem essa tendência, fica muito olhando para trás. Tem tantas coisas ruins que já aconteceram na minha vida, mas tem tantas coisas boas que já aconteceram na minha vida. Tem tantas coisas boas que já aconteceram no ministério, tem tantas coisas ruins que já aconteceram no ministério. E às vezes até as coisas ruins me chamam lá para trás. Às vezes as coisas boas ficam chamando a gente lá para trás, a gente quer ficar vivendo aquele momento de novo. Meu querido, você aproveitou aquele momento? Se você não aproveitou, ele não vai voltar mais. Mas se você aproveitou, glória a Deus, continua. Hoje tem algo novo para você. Tem algo novo. Eu preciso aproveitar, não posso me desesperar. Esse versículo aqui, eu acho que a gente pode dizer assim, é o versículo chave para a gente hoje. Porque devocional é isso, né? Orar e meditar na palavra. Quem está aqui comigo? Quem está entendendo aí? Com quem aqui Deus está falando? Deixa eu ver aqui. Com quem Deus está falando? Fala assim, Deus está falando comigo. Os discípulos, olha só o versículo, finalzinho do versículo 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Não significa que eles estão desistindo, não significa que eles estão desprezando coisas boas que aconteceram lá atrás. Tira isso da tua cabeça. Às vezes tem pessoas que ficam presas lá atrás porque elas se sentem como no dever, falam assim, mas não posso desprezar o que ficou para trás. Isso não é desprezo, meu querido, isso é continuar a vida. Com todo o respeito com que você teve lá atrás, mas agora é um novo momento. Vira essa chave na sua cabeça. Eu sei que tem situações que são um pouco mais pesadas. Vou dar um exemplo. Às vezes um luto que você viveu é um pouco mais pesado, é um pouco mais difícil. Você vai precisar digerir tudo isso. E não significa que você tem que desprezar. De repente essa pessoa marcou tanto a sua vida que hoje não está mais com você. Não é isso. Você não vai desprezar. Você vai respeitar, com certeza. Mas você precisa continuar teu caminho. No ministério também. Bom, hoje tem pessoas para eu compartilhar o amor de Deus. Eu tenho vidas para ganhar para Jesus hoje. Hoje eu tenho um momento de oração e Deus quer falar comigo nesse momento de oração. Ele quer ministrar meu coração assim como Ele está falando com você agora. Tem algum momento que eu vou parar com a palavra, vou ler a palavra e a palavra vai falar meu coração. Vai ter um momento que eu vou sentar à mesa com a minha família e esse momento vai ser especial. Vai ter momentos às vezes de tensão que a gente vai viver, seja na rua, em casa ou no trabalho. Mas Deus vai nos dar graça para resolver. E nós não vamos se desesperar. Então, não se desespera. Desfruta esse momento. Na igreja que você congrega, onde Deus te plantou, desfruta. Você é uma bênção ali. Não fica no escanteio da igreja, não fica no meio da família. Começa a servir, começa a se envolver. Você é bem-vindo, bem-vinda na igreja.
dá o seu melhor ali, serve de todo o seu coração, sai da arquibancada, começa a servir, se coloca à disposição. Não joga tudo nas costas daquele líder, ou daquela pessoa, ou daquele pastor. Vai lá, assume isso aí. Mas assume com vontade, assume com desejo de servir. Nós estamos orando por um avivamento no nosso país. Quem aqui deseja um avivamento? Ora por um avivamento. Quem aqui ora por um avivamento na nossa nação? Escreve aqui, ó. Avivamento. Quem aqui ora por um avivamento na nossa nação? Escreve aqui, avivamento. Se você ora por um avivamento, esse avivamento não vai começar em Brasília. Esse avivamento vai começar dentro da sua casa. Esse avivamento que nós oramos no nosso país não vai começar em Brasília, vai começar dentro da sua casa. Os discípulos carregavam o avivamento. Não era a cidade de Icônio, por exemplo, que tinha o avivamento. Eram os discípulos que carregavam o avivamento, porque o avivamento estava dentro deles, dentro da casa deles, dentro do coração deles. É dentro do coração, dentro da casa, e depois se espalha para uma nação, para uma cidade. Nós temos essa missão de reformar uma nação, de fazê-la de novo. Mas é Deus quem vai fazer, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Olha aí quantas pessoas do avivamento aqui. Quantas pessoas. Nós vamos orar agora, vamos finalizar nosso momento com oração. E é um momento de milagre, em nome de Jesus. Eu sei que a maioria de vocês, boa parte, né, na verdade, são de outras cidades, diversos lugares que participam com a gente, mas eu quero deixar aqui um convite para você que é de mais próximo, tá? Você que está mais próximo, tá aqui nessa quinta, sexta e sábado nós temos o congresso Paixão Contagiante. Não é um evento, é um momento de avivamento. Eu creio que Deus vai derramar uma grande unção no nosso coração, especialmente sobre o primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor? Deus vai derramar sobre nós. Então vai ser aqui, ó, na quinta-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado o dia todo, tá bom? Sábado o dia todo. Sábado especialmente vai ser 12 horas de adoração e intercessão, começando 8 da manhã e indo até às 8 da noite. Então você que está próximo aqui e queira participar, a inscrição é gratuita, pode vir participar. Tem um link aí do WhatsApp para você entrar num grupo de informações para a gente ter a noção de participantes. Rosana, infelizmente não vai ter online, tá? Não vai ter online. Esse vai ser só presencial. Então tá aí o convite para você que queira participar com a gente. Vamos ver os pedidos aqui. Nós vamos orar. Queridos, eu quero que você também que está aqui, que é o intercessor, olhe para esses pedidos. Orem juntos, vamos orar juntos pelos irmãos. Vamos orar pelo vô do João, bem-vindo. Conheci o senhor, bem-vindo. Gente boníssima. Ei, dona Marlene, vou te ligar para nós combinar esse almoço. Esses dias aí, eu e a Márcia estávamos bem corridos com as escolas. Então, por isso que nossos dias aí estavam... E a Márcia vai estar viajando esse fim de semana. Ela vai estar, eu não. Ela vai estar viajando, então... Nós vamos marcar, passado esse domingo, nós vamos marcar um dia para nós almoçarmos com a senhora. Isso é uma benção. Aqui a oração pelo trabalho, viagens. Amém, Clair. Vai se abrir essa porta em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, queridos. Você ora junto comigo. Vamos interceder. Você pode orar junto comigo nesse momento. Vamos interceder, vamos clamar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Pai, interceder por cada uma das pessoas que estão aqui. Orar pela vida delas, para que elas tenham entendimento das portas que se fecharam e a porta que se abrirá. Senhor, eu declaro sobre a vida delas, Pai, esse caminho de fortalecimento.
Senhor, que a Tua presença venha sobre elas, que a Tua graça venha sobre as suas vidas, que o Senhor edifique os seus corações, que o Senhor esteja abençoando agora cada uma delas, Pai, sustentando debaixo da Tua graça. Senhor, eu oro para aqueles que estão enfermos, oro para aqueles que estão enfrentando enfermidades, oro declarando cura, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse momento precisando de um milagre, que a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre as suas vidas agora, no nome de Jesus. Aqueles que precisam de um milagre financeiro, aqueles que estão buscando, Senhor Deus, um renovo, Senhor, transformação, libertação, Senhor Deus, de algo na sua vida. Eu quero nesse momento declarar um tempo de novidade de vida, Senhor, sobre eles. Eu quero abençoá-los, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre as suas vidas. Quero abençoar as suas famílias, quero abençoar seus filhos, quero abençoar o dia de trabalho deles. Quero declarar hoje é um dia de fazer vendas, hoje é um dia de prosperar, hoje é um dia de poder encontrar, Senhor Deus, pessoas especiais nas suas vidas. Hoje é um dia, Senhor Deus, de bons negócios, hoje é um dia de fechar contratos, Senhor. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Hoje é um dia de mães renovarem seu coração, Senhor, de pais renovarem seus corações. Hoje é um dia de avivamento sobre as suas vidas, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo agora a vida dos teus filhos. Tira essa opressão do coração deles. Renova agora. Renova, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa viver dias extraordinários em nome de Jesus. A gente vai se ver amanhã, 6h59 da manhã. Você está convidado. Chame outras pessoas para estar com a gente também, tá bom? Convida aí seus amigos, sua família, em nome de Jesus.